na medida em que eu falo que existe a consciência, e a consciência é aquilo que vai mediar a relação com o mundo. Então, eu me torno consciente de alguma coisa, aqui no domínio do acesso, tá? Não da fenomenologia, não do que é se sentir eu mesmo, blá, blá, blá. Não, é sem filosofia, é papo pura neurociência, que é muito mais simples, tá? Apesar dos problemas do ponto de vista resolutivos, matemáticos computacionais, serem muito mais complexos. Mas, enfim, tem essa pegadinha. Então, nesse domínio que, do ponto de vista de discurso, é mais simples. Eu estou acessando as coisas. E eu estou dizendo que eu as estou acessando pelos órgãos dos sentidos, tá bom? Do olfato, audição, tato, paladar, bababá. Ou então que eu as estou acessando no domínio das ideias. Ou seja, eu tenho uma atividade elétrica específica no cérebro que emana uma representação e essa representação está sendo puxada e associada a qualquer outra coisa, seja uma nova representação ou comportamento. Ué, mas cadê a consciência nisso daí? Porque se eu estou falando que eu estou acessando pelos órgãos dos sentidos, eu não preciso falar que eu estou acessando pela consciência. Esse problema que parece um pequeno problema, um pequeno lapso de discurso, não é nenhum lapso de discurso. Tem um filósofo muito famoso, um cientista cognitivo, chamado David Chalmers, um australiano, que justamente vai olhar isso e vai falar, esse é o problema do Deus na máquina, God in the Machine, que é assim, a consciência, em última análise, ela pode ser vista como se fosse o problema da consciência. Qual é o problema da consciência? É que é como se fosse Deus na máquina. Em que sentido é como se fosse Deus na máquina? O sentido é o seguinte, a máquina funciona independentemente da existência de Deus e da presença de Deus na máquina. Porque a máquina, pela nossa definição do que é uma máquina, ela funciona porque os seus apetrechos internos, as roldanas, as polias e tudo mais, estão articulados de uma forma que é suficiente para que ela funcione desde que haja energia, que no caso humano é a geração de ATP através da respiração celular. Então você não precisa de consciência, entende? E aí o Chalmers vai colocar assim, tanto isso é verdade, que a gente pode pensar um mundo em que existem seres que são exatamente como nós, exceto que eles não têm consciência. E ele vai falar isso, que esses são os zumbis. Essa se tornou clássica, é um experimento mental importante, que é o experimento da alegoria do zumbi. E não é porque eu tenho um zumbi que eu necessariamente tenho a consciência, tanto que eu posso estar me relacionando com uma pessoa e eventualmente ela não ter consciência nenhuma, como quem sou eu para saber? O que isso significa é que do ponto de vista do Chalmers, a consciência não se reduz ao maquinário cerebral, porque eu posso ter o maquinário cerebral e não ter a consciência. Tem uma outra maneira de ver isso, que é a mais importante, que foi criada por Thomas Nagel em 1974, que num artigo clássico, aliás, um artigo que eu amo, tem alguns artigos na minha vida que eu guardo e fico lendo eles, relendo eles, sabe que nem a pessoa relê poesia, relê, sei lá o que, cartas da infância, qualquer coisa assim? Eu gosto de reler, cartas da infância ninguém mais lê, né? Só quem tem 80 anos, mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu gosto de reler alguns artigos, eu já sei eles até de cor, assim, e esse é um deles, o artigo é intitulado How is to be a bat? Como é ser um morcego? E o que ele vai falar, é óbvio que é bem-humorado, porque é brilhantemente bem-humorado, e o que ele vai dizer, na linha disso que o Chalmers está falando, é o seguinte, olha só, eu sou um ser humano, eu penso as coisas assim, eu penso as coisas assado, eu sinto as coisas assim, eu sinto as coisas assado. Como será que é ser um morcego? Como seria a minha experiência se eu tivesse, por exemplo, um sonar? Se eu dormisse de ponta cabeça? E a resposta é óbvia, a gente consegue entender, é óbvio, a pergunta é feita, a pergunta é uma resposta. Aliás, essa é uma dica que eu dou para todo mundo que está querendo se aprofundar na arte de pensar com qualidade, tá? de pensar de maneira mais inteligente, que eu acho que é a arte mais importante, mais divertida que existe. Pensar de maneira cada vez mais inteligente, dane-se todo o resto, mas é a única arte que presta, na minha opinião. Você pode fazer isso através de diversas formas, artes, ciência, mas é isso que é mais legal. E aí, tem a pergunta, é legal pergunta, tem até um livro do Pablo Neruda que eu gosto muito, que é o livro das perguntas, é brilhante, o livro só tem perguntas e cada pergunta é uma resposta, é óbvio, é uma grande indagação existencial nesse sentido que eu vou te mostrar agora sobre o que o Thomas Nagel colocou. Ele fala, ele não precisa nem falar, ele sugere, e essa é a beleza, que é óbvio, que é impossível você pensar como é que seria você ter uma coisa dessas, como é que seria se você voasse, não tem sentido nenhum, todo mundo sabe, isso vira lero-lero, papo babaca, entende? Isso significa o quê? Que existe uma irredutibilidade da ideia de consciência, que você não pode dizer assim, a consciência é uma somatória de processos fisiológicos. Então o que acontece quando você põe um novo processo? Eu tenho a menor ideia. Porque não tem, porque na verdade quando a gente põe um novo processo eu posso dizer, se eu tiver sonar eu vou conseguir ver as coisas assim, ver as coisas assado, mas você não consegue dizer o que você
vai viver do ponto de vista da experiência, porque por definição a experiência não existe como previsão, não existe como nada externo a nós mesmos, ela só existe quando ela é em primeiro lugar. Ou seja, essas perguntas todas são erradas, as contrárias do Nagel, porque você primeiro está perguntando uma coisa que você não tem e tem coisas que você primeiro precisa ter para depois poder saber como é. Não tem os negócios de se imaginar. Tem um outro estudo, nada disso é estudo, tem um outro experimento mental muito bacana, que é o experimento mental da colorista. E é o seguinte, imagine, Ana, sempre assim, né? Experimentos mentais sempre tem Ana, Bruno e Carlos, né? A, B e C. Então, Ana, quer dizer assim, o sujeito mais fundamental do mundo é uma colorista. E Ana nunca conheceu uma cor. Ela conhece a propriedade física de todas as cores, ela é absolutamente genial, mas ela é cega. E ela pinta dentro de moldes, tem um monte de coisa, tem toda uma descrição sobre como ela faz, que é absolutamente plausível, é fácil a gente imaginar uma coisa dessas. E ela faz obras de arte, e elas são bonitas e precisas, mas ela nunca viu a cor mesmo. E ela usa muito vermelho, ela entende que o vermelho tem um papel muito importante na arte dela, então essa expressividade do vermelho, tem tudo que você imaginar do ponto de vista daquilo que é, na recepção, a consciência mais profunda daquilo, da cor. Aí um dia, a Ana faz uma cirurgia nova com células-tronco e começa a ver. E a pergunta que eu faço, na verdade a pergunta clássica, é: mas afinal, alguma coisa surpreendente acontece para a Ana quando ela vê o vermelho? Ou o vermelho é exatamente como ela imaginou que seria o vermelho? Pensa, sente. É óbvio que uma coisa acontece. Todo mundo diz isso. Tem pesquisa com isso, sabe, de opinião, assim. É muito legal pesquisa de opinião em cima desse tipo de tema, aliás. Eu adoro fazer. Tem alguma coisa. Vocês percebem? A gente intui que tem alguma coisa. Isso significa que a experiência do vermelho não se reduz às propriedades do vermelho. Isso significa que a questão fundamental dessa qualidade da experiência reduzida aos seus aspectos materiais é problemática, curiosamente, porque daí isso significa que aquilo que é a ideia mais surrada dos nossos dias, que é a ideia de uma dicotomia entre a matéria e o espírito, o cogito e a resistência, como dizia o Descartes, simplesmente porque ele falava latim, entendeu? Mas é entre a matéria e o pensamento. Essa dicotomia, ela não é tão absurda, não quer dizer que ela esteja correta. Isso é outra história, mas ela não é tão absurda quando a gente olha do outro lado o que esse materialismo pragmático traz como opção, porque é uma opção que não necessariamente resolve o jogo da consciência. É ilusão achar que não, claro, está resolvido. A consciência emana do cérebro. Parabéns, tá bom, como? Entendeu? É fácil você dizer como ela emana como atenção, mas como ela emana como experiência, até agora parece que esses exemplos mostram que não está claro para ninguém, até porque a gente entende que quando você entende todas as propriedades, você não entende exatamente como emana a experiência. Uma maneira de olhar isso que dá um passo além é a seguinte: a ciência, ela vai abordar o problema da consciência sempre como um problema. O problema é uma palavra que tem uma conotação negativa em português, né? Então vamos dizer o problema. Ela vai abordar o desafio da consciência, ou o convite da consciência a resolver o desafio mais fundamental da existência humana, numa perspectiva de separação no domínio do conhecimento. Isso se chama separação epistemológica, que é só palavrinha chique para dizer na hora de conhecer, do sujeito e do objeto. O que quer dizer isso? Eu tenho a pessoa que é o meu objeto. Então eu tenho pessoas aqui, são sujeitos experimentais, e eles têm lá ideias, eu boto na máquina de ressonância magnética funcional, eletrocefalografia, já fiz isso aí milhares de vezes, e você está sempre buscando alguma coisa naquela pessoa que você entende que vai se aplicar a você mesmo e às outras pessoas, mas em última análise, você está ali olhando aquela pessoa naquele momento, como você poderia estar olhando, por exemplo, um ratinho de laboratório, qualquer coisa, sem nada pejorativo nisso aqui, tá? Nenhum demérito, é simplesmente a maneira como você está olhando, como um ser extrínseco. Ali é um objeto de estudo. E aqui está você. Então existe essa separação do experimentador e do objeto da experimentação, sujeito e objeto. Mas talvez existam coisas, e talvez exista essa faceta da consciência, e está aí o aspecto fenomenal da consciência, que não seja redutível a uma separação entre sujeito e objeto, porque talvez elas só emerjam a partir da experiência a priori. Essa é a tese. Aí vem surgem algumas ressalvas a esse ponto. Então, por exemplo, tem um cara que eu gosto muito, que é o Daniel Dennett, morreu há pouco tempo, um sujeito fantástico, e muitos outros que falam algo assim. A linha do Daniel Dennett é a seguinte: bom,
a gente está dizendo que existem duas formas de consciência: a consciência como acesso e a consciência como fenomenologia, como essa experiência. E a bucha toda é explicar a experiência. O que acontece quando você tem essa coisa? O que é sentir que você é você mesmo e assim por diante? Como é que é essa história que você sente que você tem uma assinatura própria por dentro, uma vibe? E aí ele vira e fala assim: eu acho que o problema da vibe, ou seja, o problema da consciência, o desafio da consciência fenomenológica, essa da experiência, é um falso desafio. Por quê? Essa consciência, ela vai surgir conforme você acessa os seus próprios pensamentos, que são meras computações, através de um ponto de vista analítico. E quando você acessa você mesmo, você mesma, cria-se algo como um jogo de espelhos. Quando você põe um espelho na frente do outro, parece que você tem infinitas imagens, né? Elas vão se multiplicando, se rebatendo. Mas é uma ilusão, tal como, por exemplo, quando você desenha um cubo numa página e de repente parece que ele está... Se você fizer direitinho, coisa que para mim é impossível, ele parece que está 3D saindo da página. Entende? Aquelas coisas, aquela figura que é um cálice ou dois rostos se beijando, sabe? O Gestalt, assim, ilusão. E tanto que ele usa a imagem da mágica. Esse é o problema em que você, que é o mágico, de repente senta na sua própria plateia. O seu cérebro senta na plateia e é iludido pelo próprio truque. Essa é a imagem bonita que ele usa, é um gênio maravilhoso. E essa ideia de que algum tipo de ilusão pode acontecer com a gente é uma ideia que é muito forte também e se contrapõe a isso tudo. Então, qual que é a solução? A solução não é dizer a consciência fenomenológica, essa experiência, ela surge quando tal neurônio, tal rede ativa. Não é nada disso. É dizer, ela não existe. Ela não é que ela não existe, ela surge como um truque da mente. Ela é um desvio. E uma outra forma de falar isso é o seguinte: nós temos uma hierarquia de formas de pensar e tem uma forma de pensar que monitora aquilo que está acontecendo nos seus próprios elementos internos, no domínio dos seus marcadores somáticos, ou seja, a sua tensão respiratória, o seu coração, os seus músculos, a tensão desses músculos, o reflexo, as memórias acumuladas pelas últimas emoções que você teve, ou seja, memórias de emoções residuais, e mais profundamente do que tudo isso, os chamados condicionamentos. Quer dizer, imagina que você sofreu um trauma, você deu uma porrada, e aí com uma vara aí nas costas, aí você ficou meio torto ou torta, então você está ali daquele jeito. E aquilo, depois que você se recuperou, deixou um condicionamento. Você ficou acostumada a ficar meio torto assim, e de ficar mais torto, você vai ficando cada vez mais torto, aí você tem uma coisa que imprinta em você, como uma impressora mesmo gera assim, um decalque em você desse traço, dessa coisa. E isso daí seria, por exemplo, algo que você acessa. Essa é a hipótese dos marcadores somáticos, que foi usada no começo desse século de maneira muito importante por um cara chamado Damasio, Antônio Damasio, junto com outro chamado Antoine Béchara. E esses caras criaram uma teoria bonita do ponto de vista das neurociências, que basicamente diz que existe uma consciência de si mesmo que é uma forma do corpo ler marcadores somáticos, ou em outras palavras, os diferentes elementos que geram a sua homeostase física e mental, que nesse caso é a mesma coisa, porque é uma abordagem puramente materialista. O corpo e a mente são parte da mesma estrutura que é a fisiologia. São hipóteses muito boas, né? E de repente parece que elas estão botando em xeque a ideia de que a consciência ela seja irredutível, né? Coisa que há poucos minutos parecia tão convincente e agora parece que não é.